dando continuidade à sessão de julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da comarca da capital e não havendo mais oitiva em plenário, determina seja presente causa debatida pelas partes, com fundamento no exame ou no valor da prova produzida nos autos, pelo que concedo a palavra ao nobre promotor de justiça aqui presente, doutor Zé Maria dos Santos, pelo tempo de 1h30. Doutor Zé Maria, nossos relógios são precisamente 11h25. A palavra está à disposição do órgão do Ministério Público Estadual, na pessoa de Vossa Excelência. Excelência, antes de começar, eu gostaria de perguntar aos senhores jurados se alguém quer ir ao banheiro. Eu acho que Vossa Excelência já até perguntou, mas como eu não estava aqui, cheguei agora, então eu gostaria de saber que Vossa Excelência fizesse, se ainda, evidentemente, não fiz essa pergunta. Ok. Excelentíssimo senhor juiz, presidente deste egrégio Tribunal do Júri, desta comarca de Belém do Pará, doutor Edmar, saiba Vossa Excelência que para este promotor de justiça é motivo de orgulho participar no dia de hoje de um júri presidido por Vossa Excelência, principalmente pela maneira competente, pela maneira cortês, pela maneira comprometida com a justiça deste Estado, que Vossa Excelência conduz tanto este tribunal quanto a segunda vara do Tribunal do Júri de Belém do Pará. Receba nossos cumprimentos. Também tenho conhecimento que Vossa Excelência atualmente está no Tribunal Regional Eleitoral e, graças a Deus e ao bom trabalho dos senhores, as nossas eleições saíram perfeitas, garantindo com isto a cidadania e a democracia neste país. Parabéns também pelo trabalho desenvolvido na Justiça Eleitoral deste Estado. Excelentíssimo senhor doutor defensor do acusado, doutor Benedito, pela primeira vez nós estamos fazendo um júri juntos, em partes adversas, defendendo teorias diferentes. Já tive a oportunidade de fazer com Vossa Excelência audiências, receba o cumprimento e o respeito desta acusação. Senhores servidores deste Tribunal de Justiça, senhores policiais militares, familiares da vítima, familiares do acusado, senhores e senhoras componentes do Tribunal do Júri desta comarca. Hoje, nós temos um fato a ser julgado, um fato ocorrido no dia 19/3/2017, nesta comarca de Belém do Pará, lá nas bandas da Mata do Tapanã. O fato que envolveu uma vítima, a vítima Emerson, conhecida por Bibico, filha da senhora Benedita, uma empregada doméstica que ali residia. Envolveu também este homem aqui presente, João Carlos, morador também daquela região, e que, pelo que consta dos autos, e nós vamos ver folhas por folha, é o autor deste fato. Olha como é a vida. E Deus é bom e Deus é grande. No dia 14 de março de 2017, quem estava presente ali no bairro do Tapanã, como morador? O acusado, o João Carlos, a vítima, o Bibico, a Emine,
a Samara, o loirinho, que é o Anderson e irmão da vítima, deveria estar presente também. Toda essa galerinha que veio aqui, esses adolescentes, ou quase adolescente, ou um mais adulto e o outro adolescente, falo quase adolescente pelo seguinte: à época, o Emerson tinha 16 anos, 17 anos de idade. O Anderson tinha 15. O João Carlos já era um pouco maior, tinha lá os seus 20 e tantos. Toda essa galera era fumador de maconha lá do Tapanã. Essa história, era fumador de maconha e praticava pequenos assaltos. Entre aspas, esse pequeno. Jogava bola. Toda essa galerinha que veio aqui hoje, dizendo que jogava futebol, brincava de pira, brincava de queimada, toda essa galera estava lá. Neste dia 14, a vítima estava na casa dela, morava ali, em uma das ruas ali, próximo da mata do Tapanã. A vítima, e o que eu vou falar para os senhores, eu não conheço nem a vítima, nem o acusado. Eu vou falar o que está aqui e a gente vai analisar. A vítima estava com a esposa dela, a Stephanie. Estava lá na casa, por volta de 18h30, 19 horas. Do outro lado da rua, um pouco mais afastado, quem estava? O acusado, a Emily, a Samara, e deve ter alguns desses outros que vieram aqui. Estavam fumando maconha. Em uma determinada ocasião, o acusado disse para Emily: olha, vai lá na casa do Emerson e chama ele para cá. Nessas alturas, tinha aberto um posto, inaugurado um posto de gasolina, ali próximo. Chama lá o Bibico, que nós vamos cometer um assalto. A Emily deixou ele lá na rua e foi até a casa do Bibico. Chamou o rapaz. A vítima chegou lá ao local que eles estavam, e ao chegar lá, o acusado ofereceu um trago para a vítima. A vítima disse: olha, antes de assalto, eu não fumo maconha. E então, saiu em direção ao assalto. Quem saiu? Saiu o acusado, saiu a vítima e saiu a Samara. Adentraram na mata. Lá na mata, os dois foram mais à frente e a Samara um pouco mais próximo do acusado e mais afastado da vítima. O acusado estava com uma arma 38, um revólver, começou a bater nessa arma. A vítima falou o seguinte para ele: João Carlos, para com isso, que se essa arma disparar, vai dar alarde. E o acusado, sem contar a história, sabe o que ele fez? Pegou a arma, apontou na cabeça do Bibico e deu um tiro. Deu um tiro. Matou o Bibico. Deixou lá morto e saiu correndo de volta, ele e a Samara. E depois disto, sumiu. Sumiu das paradas de sucesso. Tanto ele quanto a Samara. Quando ocorre um fato desta natureza, o que faz a polícia?
instaura inquérito policial. Instaura inquérito policial. E aí eu já vou dando aos senhores alguns detalhes. A Samara é parente do pastor Breno. Nessa noite, no dia 14 de 3 de 2017, pastor Breno liga para o pastor Jean, esse que veio hoje aqui, dizendo o seguinte: olha, eu ouvi um disparo lá para a mata, e quando eu estava chegando em casa, eu ouvi a Emily e o Anderson, irmão da vítima, conversarem que o acusado e a vítima iriam fazer um assalto. Como eu ouvi este disparo, e a mãe da vítima, a dona Benedita, fazia parte da igreja, vamos lá, vamos avisar ela. E aí foram lá, avisaram a dona Benedita, reuniram várias pessoas ali da comunidade e entraram na mata. Chegando na mata, o que viram? O corpo da vítima. O corpo do Bibico lá jogado. Liga para o IML. O IML vai buscar o corpo, fazer a remoção. Leva o corpo, polícia, instaura o inquérito policial. E aí, quem é ouvida no inquérito policial, que não foi mais ouvida nem aqui e nem no judicial, porque não aparece de qualquer maneira, já que foi ameaçada pelo acusado, foi ouvida a Emily, foi ouvida a Samara, que já vai ser ouvida depois. Olha o que a Emily fala, já no dia 17 de 3 de 2017. O crime ocorreu dia 14. Olha o que a Emily fala no dia 17. Folhas 14. Senhor oficial de justiça, por favor, para a gente acompanhar juntos. Olha o que a Emily diz. Por favor, pega o processo, porque o meu está marcado. E aí a gente não vai. Olha o que a Emily diz. Na data de hoje, 17 de 3 de 2017, a nacional acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, folhas 14, falou que residia neste bairro do Tapanã desde que nasceu. Que a depoente residia com sua mãe, que sua mãe morreu há 5 anos, que sua mãe morreu devido a questões de saúde, que a morte de sua mãe, que com a morte da sua mãe, a depoente foi morar com Simone, no bairro do Barreiro. Que a depoente morou por menos de 1 ano no bairro do Barreiro. Que voltou a morar neste bairro do Tapanã, na casa de sua tia Alba, que reside no bairro da Fé, neste bairro do Tapanã, na quadra 11, casa 12. Que a depoente ficou pouco tempo morando com sua tia Alba, porque a depoente brigava muito com suas primas. Que a depoente voltou a morar ano passado neste bairro do Tapanã, que a depoente voltou a morar com sua tia Alba, que novamente a depoente brigou com suas primas, e por isso foi morar na casa da sua amiga, que a depoente conhece pela alcunha de Gabi. Que a casa de Gabi fica na invasão do CEP, neste bairro Tapanã. Esse microfone está falhando. Que novamente é bairro do Tapanã, ou seja, lá onde ocorreu o fato. No bairro do Tapanã, que é a mesma invasão onde morava o nacional Emerson Daniel Sanches Lobo, a vítima. Mais conhecido pela alcunha de Bibico,
que Emerson morava com os pais dele e mais um irmão menor, chamado Anderson, conhecido pela alcunha de Loirinho, que a mãe de Emerson tem o nome de Benedita, que o pai se chama Guilherme, porém não sabe dizer todo o nome do pai, que a depoente era amiga do nacional Emerson, que Emerson foi morto a tiros na data de 14/3/2017, por volta das 21 horas, que no dia do crime, olha só, isso ela diz lá no dia 17/3/2017, 3 dias após o fato, 4 dias, que no dia do crime, 14/3/2017, por volta das 20 horas, a depoente estava junto com o nacional João Carlos, está tudo aí. João Carlos, filho da senhora mais conhecida pela alcunha de Neneca, que reside no residencial Cabano, segunda rua, casa número 196, neste bairro Tapanã, que a depoente João Carlos fora até a casa de Emerson. Quem é Emerson? A vítima. Fora até a casa de Emerson para chamar o mesmo, que João Carlos pediu para a depoente chamar Emerson, que João Carlos não queria ir até a frente da casa de Emerson, porque a mãe de Emerson estava olhando de cara séria para ele, pois ele já tinha ido chamar Emerson uma vez, que a depoente não sabia o que João Carlos queria com Emerson, que João Carlos não falou para a depoente o que ele queria com Emerson, que a depoente chamou Emerson. Eu mesmo disse para a depoente falar para João Carlos, que depois ele ia falar com João Carlos, que a depoente foi para a invasão do CEP e ficou sentada perto de um pequeno lanche, que João Carlos estava próximo à depoente, que havia outras pessoas que estavam próximas à depoente, porém a depoente não sabe informar o nome, que poucos minutos depois, Emerson Daniel Santos Lobos chegou onde a depoente estava, que Emerson se afastou de onde a depoente estava e ficou conversando em particular com o nacional João Carlos Costa Lobato, que a depoente ouviu quando Emerson perguntou para João Carlos, por onde nós vamos? Pela Rua Zero ou pelo bairro da Fé? Que João Carlos respondeu que era para eles irem andando pela rua, que a depoente não sabia para onde João Carlos e Emerson haviam combinado de ir, que a depoente ressalta que a Rua Zero tem uma grande área de mato em volta dela, que depois João Carlos e Emerson entraram na Rua Zero, chegou onde a depoente estava, que depois que João Carlos e Emerson entraram na Rua Zero, chegou onde a depoente estava, o irmão mais novo de Emerson, de nome Anderson, conhecido por Loirinho, que a depoente saiu para comprar cigarro, junto com Loirinho e com sua amiga Gabi, que é menor de idade, que depois Loirinho ficou na casa dele, e a depoente foi embora, que a depoente foi para a casa da sua amiga, que pouco tempo depois a depoente viu uma colega sua chorando, e lhe disse que Emerson tinha sido morto com um tiro, que a depoente ficou surpresa, e foi neste momento que a depoente viu João Carlos Costa Lobato saindo de dentro da Rua Zero, que João Carlos estava um pouco molhado, como se tivesse se lavado, para tirar alguma coisa do seu corpo,
que João Carlos Costa Lobato voltou sozinho de dentro da Rua Zero, que a depoente perguntou por Emerson. E João Carlos lhe disse que ele havia ficado para trás, que a depoente, na mesma hora, desconfiou que João Carlos havia sido o autor da morte de Emerson. Então a Emine, ela já diz isso lá no dia 17 de março. Desconfiou que o João Carlos havia sido o autor da morte de Emerson. Porém, a depoente ficou com medo de denunciar João Carlos para a polícia e para os familiares, porque poderia sofrer represálias. Que pouco tempo depois, João Carlos retornou de dentro do bairro da Fé e perguntou para a depoente: não está buchicado, aí não tem polícia, não vai falar nada, viu? Tu tá ligada, né? Se tu for falar, tu tá ligada, né? Se tu for falar. Que a depoente respondeu que não, que João Carlos mandou a depoente não falar nada para ninguém, que no dia seguinte ao crime, a depoente encontrou João Carlos em uma ponte, dentro da invasão da Fé, e o mesmo lhe disse: olha, não vai falar nada, tu tem que falar que tu não sabe de nada, se tu falar, eu vou matar tu e a tua família. Textuais. Aí, ela vem prestar algum depoimento depois disto? Nunca. Que na mesma ocasião, textuais. Olha, não vai falar nada. Tu tem que falar que tu não sabe de nada. Se tu falar, eu vou matar tu e a tua família. Textuais. Isso já lá no dia 17 de março de 2017. Vamos continuar? Que a depoente ficou com muito medo e se mudou deste bairro do Tapanã. Que a depoente ficou com medo e ligou para sua irmã, que reside para o bairro do Guamá. Que sua irmã mandou a depoente ligar para sua tia Simone e fazer o que ela mandasse. Que a depoente telefonou para a sua tia. Que sua tia achou melhor que a depoente viesse até a delegacia para denunciar o nacional João Carlos, que por este motivo a depoente compareceu até esta UP do Tapanã, que a depoente afirma que a vítima Emerson, mais conhecido por Bibico, fazia venda de entorpecentes na ponte, próxima à casa onde ele morava com a mãe dele, que a mãe de Bibico sabia que ele vendia drogas, que a depoente afirma que a namorada de Emerson é a nacional Stephanie, que Stephanie reside em uma casa do lado da casa de Emerson, junto com a mãe, que os pais de Emerson e o irmão mais novo foram para a casa de outro irmão, chamado Tiago, que fica no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, que a depoente não sabe informar onde fica tal casa, que a nacional Stephanie sabe onde fica esta casa do Tiago, que a depoente afirma que quem informou para a mãe de Emerson que ele havia sido morto foi o pastor Jean Michel, que reside na mesma rua da casa de Emerson, que é a Rua do Bebedouro, que a depoente não sabe dizer se João Carlos fugiu deste bairro ou se continua morando aqui, que João Carlos é homossexual, que a depoente não sabe informar por qual motivo João matou Emerson, e nada mais diz. Aqui, dia 17 de março. (17 de março de 2017). Só que, inquérito inicia, a polícia chega, chama todo mundo.
O acusado não se encontrava lá presente, a Samara fugiu com ele e o inquérito continua. Tá aqui, no dia 17/5/2017, o bom homem aqui foi preso. Sabe onde ele foi preso? Ele não foi preso cortando cabelo. Ele não foi preso na igreja. Ele não foi preso trabalhando, que é o novo trabalhador brasileiro aqui. Aliás, eu acho que ele até foi preso trabalhando. Mas sabe qual era o trabalho dele? Ele foi preso roubando uma van, Belém e Quaraci. Ele e uma quadrilha. E por isso ele é condenado hoje. E sabe com quem ele caiu nessa prisão? Ele caiu justamente ele, caiu a Samara e caiu mais 2. E ele é condenado exatamente por este crime. Vamos lá ver a condenação aí do nosso trabalhador, do homem bom. Oficial de justiça, senhora, por favor, para eu não ficar mostrando o meu, folhas 219. Está aqui, está condenado, está aqui o crime de roubo. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2. Inciso 2 o que é? Uso de arma de fogo. E 288. O que é 288? Quadrilha. 288 Código Penal. Só 157. Subtrair coisa móvel para si ou para outro, grave mediante ameaça, tal. Parágrafo 2º. A pena aumenta de 1/3 até metade. Inciso 2. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas, artigo 100, tá aqui coisa. 2 e 288. Não, é 219. Aí, eu já ia outra aqui. Quadrilha. Associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Artigo 288. Então, o cidadão aí, o bom homem, caiu lá no dia 17 de maio. Ele matou lá no dia 13, fugiu 217, 157 é roubo, parágrafo 2º, 2 mais de uma pessoa, 288 quadrilha. Associação criminosa. Mas sabe o que é isto também? Por que ocorre? É falta do Estado. É falta do Estado. Porque o cidadão, em março, matou uma pessoa. Aí, em maio, já está cometendo um crime grave, que é um crime de roubo. Se tivesse tirado ele de circulação até antes, é bem verdade que a gente vai ver que neste crime de homicídio, ele tinha mandado de prisão decretado. Infelizmente, mandado tem vários por aí e não são cumpridos. Porque se tivesse cumprido, aqui já poderia ser evitado. E o pior ainda, que o cidadão desse solto poderia, neste roubo aí, ter matado, aí sim, um trabalhador inocente. Porque essas pessoas aqui, eles matam os outros, os inocentes aí no ônibus, na van. É por isto. Porque cometeu um crime lá de homicídio, lá no Tapanã. Aí, 2 meses após, armado está cometendo um outro crime dentro da van. Por qualquer motivo. Mata um trabalhador, um pai de família,
É essa situação. É esta situação. Aí aqui ele está condenado, pelo menos isso. No crime de roubo, está aqui, condenado, sentença de resolução do mérito. Foi condenado no dia 10/10 de 2017. Isso que tem que se ver também. Nesse crime de roubo, ocorreu lá em maio. Ele foi condenado em outubro. Tem que ser isso. Praticou aqui, a justiça tem que ser rápido. Dá a resposta. Dá a resposta. A efetividade. É a chamada efetividade da coisa. Aqui, nesta condenação, está aqui, condenado. Sentença tal em 10/7 de 2017. Nesta condenação, sabe quem foi preso com ele? A Samara. Aí vem a Samara, folhas 49. Vem a Samara e só reafirma aquilo que a Emily já tinha falado. Olha o que diz a Samara. Na data de hoje, 14/6 de 2017, a nacional acima qualificada, depois de ter prestado compromisso legal, é Samara dos Santos Correia, que tem como apelido a Suia. É Suia, o apelido dela. Que é conhecida pela alcunha de Suia. Que atualmente encontra-se presa, custodiada neste Centro de Reeducação Feminino, em Ananindeua. Que foi presa e autuada na data de 19/7 de 2017, por ter participado com mais 4 indivíduos, sendo 3 homens e uma mulher, de um roubo a uma van, que a depoente possui um companheiro de nome Vito, que encontrava-se grávida de 3 meses, que o assalto à van foi iniciado na Augusto Montenegro. Olha só. É uma van que sai de Belém para Iquaraci e esse assalto inicia na Augusto Montenegro. Que o assalto à van foi iniciado na Augusto Montenegro, que a depoente foi autuada na seccional de Iquaraci, que a depoente conhecia o nacional Emerson, Daniel Sanches Lobos, que a depoente conhecia Emerson apenas de vista, mas não tinha tanta intimidade com o mesmo, que Emerson é mais conhecido pela alcunha de Bibico, que Emerson foi morto na data de 14/3 de 2017, por volta de 8h30, que perguntada a depoente o que sabe a respeito do crime de homicídio, que tem como vítima o nacional Emerson, mais conhecido por Bibico, respondeu que o autor do crime foi o nacional João Carlos Costa Lobato, que foi João Carlos quem efetuou o disparo de arma de fogo que matou Emerson Daniel Sanches Lobos, que a depoente afirma que na data de 14/3 de 2017, desde as 18h30, o nacional João Carlos Costa Lobato estava na frente da casa da depoente, que a nacional Emily, olha só, que a nacional Emily Moraes também estava na frente da casa da depoente, que fica próxima à mata do CEP, que a depoente estava fazendo uso de maconha, junto com João Carlos e com Emily, que neste momento João Carlos Lobato pediu para que a nacional Emily fosse chamar o nacional Emerson, para que ele, junto com a depoente, com João Carlos, fosse cometer um assalto ao posto de combustível que fica na rodovia do Tapanã, que abriu recentemente. Que Emily saiu para chamar, saiu para chamar
saiu para chamar que após a saída de Emine, João Carlos Costa Lobato mostrou para a depoente um revólver. Mostrou para a depoente um revólver calibre 38, que estava na cintura de João Carlos, que pouco tempo depois, o nacional Emerson, conhecido por Bibico, chegou, junto com Emine, até onde a depoente e João Carlos estavam. Que quando Emerson Daniel Sanches Lobos chegou, João ainda o convidou para fumar maconha. Porém, Emerson disse que não fumava maconha antes de cometer assaltos. Que em seguida, João Carlos e Emerson entraram andando por dentro da mata do CEP, que dá acesso à rodovia do Tapanã, bem em frente ao posto onde a depoente João Carlos e Emerson iam cometer o assalto. Que a depoente entrou andando para a mata do CEP, logo depois de João Carlos e de Emerson, que a nacional Emine ficou na frente da casa da depoente, fumando maconha, na companhia de outros garotos. Esses outros garotos, vai ver que são aquela galerinha que veio aqui, o Herbert, enfim. Aquele outro lá que é universitário, chega aqui, é universitário, é professor, é trabalhador. O próprio acusado aqui, desde os 3 anos, chegou aqui dizendo que sempre trabalhou, né? Sempre trabalhou, 3 anos. Agora o tipo de trabalho, mas enfim, né? Tem carteira de trabalho para tudo. E falar nisso, se manifestar novamente, eu peço à segurança que retire, porque não vai intimidar. Não vai intimidar. Nunca me intimidei para bandidos. Não vai intimidar. Excelência, também essas colocações sem provas contra Excelência, por favor, é questão de educação. Aí o senhor pede uma palavra, eu lhe concedo a palavra. Também não está certo e isso, aí não, eu lhe concedo a palavra. Deixa eu fazer o meu trabalho. Aí não o tá senhor certo, vai não. ter o seu horário, e aí o senhor o que eu estou falando é o que está nos autos. E eu estou até lendo aqui com os senhores que eu não quero história. Junto com outros garotos, que também são usuários de drogas. Que quando já estava andando dentro da mata do CEP, a depoente ia andando mais próxima de Bibico, enquanto que João Carlos vinha um pouco mais afastado. Que no meio do caminho, o nacional João Carlos Lobato começou a bater a arma na mão dele, pois o revólver estava travado, e de repente a arma acabou disparando para o chão, que neste instante o nacional Emerson falou: "Ei João, para com isso, porque assim tu vai dar enxame", textuais. Que logo depois que Emerson Daniel falou, João Carlos Costa Lobato, sem falar nada, apontou a arma para a cabeça de Emerson Daniel e efetuou um disparo, que atingiu a cabeça de Bibico, que caiu no chão, que após atingir Emerson, João Carlos mandou a depoente correr, que a depoente correu, e João Carlos correu atrás dela, da depoente. Que a depoente não queria que João Carlos fosse atrás dela e pediu para que ela fosse embora, que a depoente voltou para sua casa, que na sua casa a depoente contou o que havia ocorrido para sua mãe, que a mãe da depoente falou: "Se o João foi homem para fazer isso, ele tem que ser homem para responder a dele." Que após falar para sua mãe, a depoente foi para a casa do seu cunhado, o nacional Breno. Quem é o Breno? É o pastor. E olha o que ela diz, ela que contou para o pastor. É lógico que o pastor não vai querer se comprometer, tal. Ele disse: "Não, eu ouvi disparo." Está aqui. Tudo bem, excelência. Que reside na casa do lado da casa da depoente. E também falou para o seu cunhado o que havia ocorrido. E que João Carlos havia baleado o nacional conhecido por Bibico, dentro da mata do CEP. Que a depoente pediu para que seu cunhado pedisse socorro, para ver se ainda conseguiu salvar a vida de Emerson.
que o seu cunhado reuniu algumas pessoas e entraram na mata do CEP. E quando conseguiram encontrar Bibico, o mesmo já estava sem vida. Que perguntado a depoente quais os motivos que levaram o nacional João Carlos matar a vítima, respondeu que João Carlos lhe falou que alguns dias antes, em uma partida de futebol, Emerson apontou o dedo na cara de João Carlos e o chamou de filho da puta, que a depoente não sabe o motivo dessa discussão. Que perguntada a depoente o motivo pelo qual não foi até a delegacia para relatar o que ocorreu, respondeu que ficou com medo de ser acusada sem ter culpa de alguma coisa, sem ter culpa alguma. E também ficou com medo de que João Carlos também lhe matasse, caso descobrisse que a depoente tinha ido até a delegacia. Que João Carlos Costa também foi preso no mesmo assalto, pelo qual a depoente foi autuada, no assalto à van, que a depoente não sabe informar se ele ainda está preso. Então não tem jeito. Essa história de dizer, não sei nada, não fui nada. Olha, a Samara diz que o crime foi próximo. Olha o que diz o pastor Michel, que ele ouviu os peritos falarem. Olha o que os peritos falaram. Pastor Michel, folhas 23. Olha só o que diz o Jean Michel. Quando tomaram conhecimento, reuniu todo mundo, foi lá procurar o cadáver. Olha o que o pastor Michel diz, bem aqui. Que o depoente acompanhou a perícia de local do crime e remoção de corpo, pelos peritos do Centro Científico Renato Chaves, que o depoente ouviu. Um dos peritos falou que aquilo não havia sido assalto, não, e sim uma execução, pois o disparo havia sido efetuado a queima-roupa. Folhas 23 versos. É só pegar aí 23 versos lá atrás. 23 versos. Aquilo não tinha sido um assalto, não. Aquilo tinha sido uma execução, pois o disparo tinha sido feito a queima-roupa. Desculpa. Havia sido assalto, não, e sim uma execução, pois o disparo havia sido efetuado a queima-roupa. Havia sido assalto, não, e sim uma execução, pois o assalto havia sido efetuado a queima-roupa. É o pastor Michel que fala isso. Doutor, eu não conheço a Emily, eu não conheço a Samara. O acusado não pode dizer isto. Olha o que o acusado diz no interrogatório dele, que ele mantinha um certo grau de amizade com a Emily e com a Samara. João Carlos. Samara dos Santos, acompanhado das nacionais Samara, respondeu positivamente, que perguntado a interrogar se fazia uso acompanhado uso de maconha, fazia uso acompanhado, respondeu. Que perguntado ao interrogatório, se fazia o interrogado, se fazia uso de entorpecente, acompanhado das nacionais Samara e Emily, respondeu positivamente. Quer dizer, era uma coisa assim, em outra parte aqui, folhas 54 ou 49. Senhores, vamos ver, olha o que diz o laudo cadavérico da vítima. O laudo cadavérico da vítima, aliás, que os senhores têm,
bate exatamente com aquilo que a Samara falou. A vítima levou um tiro aqui, frontal, e saiu aqui na hospital. Está aí no laudo. É um tiro na cabeça que ele dá. Vítima. Causa morte. Primeiro quesito. Vê o primeiro quesito. Primeiro quesito. Qual a causa morte do examinado? Laceração devido ao traumatismo crânioencefálico produzido por projeto de arma de fogo. Qual o instrumento? Instrumento pérfuro contundente. O que é o instrumento pérfuro contundente? É aquele que bate e fura. É a bala. Em frente a gente diz, quais foram as lesões? Ferida pérfuro contusa, arredondada, com bordas investidas de 0,8 centímetro, caracterizando o orifício de entrada de arma de fogo, caracterizando ferida com generalizadas, lesões externas, ferida pérfuro contusa arredondada, com bordas investidas de 0,8 centímetro de extensão, caracterizando o ofício de entrada de projeto de arma de fogo, na região temporal direita. Bem aqui, essa é a temporal direita. Na região temporal direita. Ferida pérfuro contusa, de forma irregular, com bordas investidas de fogo, na região temporal, caracterizando orifício de saída de projeto de arma de fogo na região occipital, a 2 centímetros de extensão, caracterizando o orifício de saída de projeto de arma de fogo. Ou seja, entrou aqui e saiu aqui atrás. Aí vem o pastor Michel e diz bem assim, olha, o perito disse que foi a curta distância, quase queima-roupa. Foi uma espécie de execução. Aí vem a Samara e diz, olha, ele puxou a arma, colocou na cabeça em direção ao outro lá e apontou e atirou. Aí vem a Emily e fala a mesma coisa. Ah não, inventaram isso, eu acho que nem é o estilo de júri do doutor Benedito. Mas os advogados, geralmente eles falam bem assim, inventaram isso na delegacia. Tudo isso, ele estava fugido, pegaram ele, daí colocaram tudo nele. Não, não pode porque a Emily, ele foi preso em maio. E a Emily, lá em 17 de março, já disse, olha, quem fez foi o fulano. E aí contou toda a trajetória do fato delituoso. Vem aqui depois com os senhores, foi em juízo, não vem nunca. E sabe por que não vem? Porque sabe, conforme ela disse aí, conforme a Samara disse aí, conforme o pastor não quer se envolver, e essa Samara é parente do pastor, do Breno. Mas quem disse que ele vem? Sabe por que não vem? Porque saindo daqui, vai lá para o Tapanã. Lá para próximo da Mata do Cep. Aí vem falar mal aqui? Não vem nunca. Aliás, não é nem falar mal. Vem testemunhar de alguma forma aqui? Não vem nunca. Se um homem, 2 meses após, e tem condenação e eu não estou inventando nada, 2 meses após, já está praticando assalto em van, como é que você vai servir de testemunho? Mas chegando aqui é o trabalhador desde criança. E o pior, quer dizer, cada um aos seus. Daí ele, não, porque eu vi, eu estava em casa, eu estava assistindo televisão. Só que a vida não é assim. Porque
Porque se ele tivesse matado uma outra pessoa lá nessa van, era mais um cidadão. É mais uma pessoa que teria sido morto. Graças a Deus que ficou aqui na van só no assalto. Graças a Deus. Porque, amigo, para puxar um gatilho e matar pessoas é rapidinho aí. É rapidinho. Todo este processo é um processo longo. Todo este processo, se os senhores folhearem, eles conduzem a uma única direção. Ele conduz a uma única direção. Este cidadão que está aqui, que se diz trabalhador, que se diz homem sério, matou uma pessoa no dia 14 de março de 2017, e é por isto que ele está sendo julgado hoje. Foi preso cometendo outro crime de roubo no dia 17, e agora está aí. Lá, no crime de roubo, já está condenado. Resta o crime de homicídio. E aí chega aqui e diz, olha, que é costume, os senhores já são, eu acho que são jurados já antigos, mas é costume chegar e dizer, eu não fui. Eu não tenho nada a ver com isto. Mas aí vem a Emily, aí vem a Samara, aí vem o pastor Michel, aí vem o pastor Breno e diz, olha, aconteceu exatamente desta maneira. Doutor, mas por que não foram? Por que não vieram hoje aqui? Para dizer na nossa frente. Vocês viriam morando lá na mata, dentro da mata do Tapanã, lidando com o cidadão que hoje é um santo trabalhador, desde criança, mas que era acostumado a fumar maconha naquela região. Acostumado tem duas versões. Uma é que ele se desentendeu na bola. O outro é que estava fumando maconha, ele bateu na arma, não disparou, disparou para o chão, ele pegou e disse, olha, tu vai dar enxame à vítima. Ele não contou isso, pei! Mas é esse o bom homem que nós temos aqui. Fugiu, foi preso já lá numa van, em direção a Augusto Montenegro, direção a Iquaraci. Augusto Montenegro em direção a Iquaraci. Hoje é condenado por este crime. Ah, não, mas a vítima não prestava. Eu até... Se os senhores pegarem na última folha, eu acho que é praticamente a última, a vítima não tem nenhum processo. Eu não vou defender. Mas pelo antecedentes aqui, Emerson Daniel e tal, é uma certidão negativa. Então toda essa historinha de olha a vítima que não prestava, está aqui, olha, certidão negativa do Emerson Daniel. Certidão negativa, Emerson Daniel. Mas como a Emily disse que ele também estava, folhas, verifica anterior. É porque a minha cópia saiu cortada, é lá para trás, é 218, 220. Mas como a Emily também disse que ele também estava fumando maconha lá, eu não vou defender. Mas é esta situação. O fato é este.
14 de março de 2017, na noite. O acusado, João Carlos, matou com um tiro na cabeça o Emerson, o Bibico. Fugiu dia 17 de maio. A Samara foi preso no dia 19 de março. A Emily já tinha demonstrado à autoridade policial quem era o autor do crime. Se encaixou tudo, está aqui. Inquérito foi para o promotor de justiça. Os senhores já devem saber como ocorre, como se dá este trâmite. Terminou o inquérito policial. O que é o inquérito policial? Ocorreu o fato? Tudo aquilo que envolve o fato, a autoridade policial, ela junta e forma um caderninho. Um caderno deste aqui. A isto se dá o nome de inquérito policial. Terminou o inquérito policial, vai para o juiz manda para o promotor. O promotor pode fazer 3 coisas: arquivar, pedir novas diligências, denunciar. Quando denuncia, abre-se um processo criminal. Foi o que se fez neste. Se abriu um processo. E aí se chama todo mundo para prestar depoimento. Quem é que quer servir de testemunha? Qual é a maior dificuldade? É que ninguém quer. Isto é natural nosso. Isto é natural nosso. Dificilmente, se a gente se deparar com um determinado crime, e dependendo das pessoas, a gente não vai servir de testemunho. Ninguém quer se envolver. Principalmente depois, vindo aqui, acusando na cara e indo lá para o Tapanã. Tem como. Tem como. Ele nega, não fui eu, estava em casa assistindo a Record. Aliás, ali no Tapanã todo mundo só assiste a Record, né? Que todo mundo hoje só assiste a Record, a Record. Não, eu vi na Record. A audiência é altíssima lá. Só Record. Na realidade estava cometendo outro crime. Na realidade estava cometendo, Deus queira que seja outro, se não fosse outro. Porque segundo todas as pesquisas, de 100% do crime, no tribunal do júri, apenas 8% dos crimes ocorridos chegam aqui, para julgamento. Semana passada, mataram, digamos, de 10 a 15 pessoas aqui na nossa capital, só aqui nessa região maior. Você tira 8% desses homicídios, e daqui com 1, 2 anos, são os quais irão chegar aqui para julgamento. São os quais irão chegar aqui para julgamento. Qual a solução? Qual a solução? A solução é dar efetividade para a pena. É efetividade para a sanção. A solução é olhar para o processo com olho jurídico. É dizer, meu amigo, olha, gosto muito de você, mas você cometeu um crime. E por isto você tem que pagar. E condenado, pagar a pena. Pagar a pena. Cumprir a pena. Cumprir a pena. Neste caso aqui, nós já tínhamos desde março, 17 de março, o depoimento da Emily. Ele estava na rua. Tem um decreto de prisão preventiva contra ele na rua. Mas ele só caiu e está preso lá por este outro crime. De Quaraci. Lá na Augusto Montenegro. Os senhores hoje aqui estão para julgar um fato. Os senhores não estão aqui para julgar oratória,
Tanto é que eu fiz questão de vir conversar com os senhores sobre este processo. A mãe, Dona Benedita, empregada doméstica, nem está aqui hoje, está morando lá para o Barreiro. Sabe por que não está aqui? É porque não quer justiça em relação ao filho dela. Não, não é por isso não. É porque a desgraça e a desesperança é tão grande, que você diz, olha, quer saber de uma coisa? A minha impotência é tão grande que eu vou fazer o quê? A minha impotência é tão grande que eu vou fazer o quê? Neste processo, tem o depoimento da Stephanie, que era a pessoa que estava justamente nesta noite dormindo com a vítima, quando a Emily chegou para chamá-lo. Tem o depoimento do Anderson, que é o irmão da vítima, que diz, olha, quem foi que matou foi exatamente o João Carlos. Tudo se converge nesse mesmo sentido. Se os senhores folhear a Edilene aqui, a Edilene é a mãe da Suia. A Samara ou Suia é a mesma pessoa, é Samara, apelido Suia. A Edilene é a mãe dela. O depoimento é no mesmo sentido. Eu não vou ficar cansando os senhores sobre aquilo que não está aqui. Tudo o que eu falei está aí. Qual é o crime que o acusado responde? É o artigo 121. Homicídio. Qual é a pena? 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Os senhores hoje são juízes de fato. Do fato. Os senhores não estão aqui para julgar a lei. Os senhores estão para dar sua impressão e a sua decisão em relação a um fato. Qual foi o fato? É um homicídio. Qual é o homicídio? Homicídio de um jovem de 16 anos chamado Emerson. Quando ocorreu este homicídio? No dia 14 de março. Que horas? À noite. Quem é o autor deste fato? É o João Carlos. Quem está falando que o João Carlos é o autor do fato? É o promotor? Não. Eu estou aqui tão somente reproduzindo o que está bem aqui. Quem falou foi a Emily. Quem falou foi a Samara que estava com ele. Quem falou foi o Michel. Quem falou é o laudo cadavérico. Quem falou é o Anderson. Eu estou tão somente, assim como os senhores, reproduzindo e entendendo os fatos. E essa história dele chegar hoje aqui e dizer que não tem nada a ver com isto, que não foi ele, porque ele foi preso lá na Augusto Montenegro com a Samara, e agora não conhece a Samara? Porque a Samara, juntamente com a Emily, que fumava maconha com ele, estão acusando. Ao final, o juiz vai perguntar e os senhores já sabem. São as perguntas ou os quesitos. Qual é a primeira quesito? Qual é a primeira pergunta? A vítima, Emerson Garcia, foi morta no dia 14 de março de 2017, tendo recebido um tiro de arma de fogo na cabeça. A esta pergunta não tem mistério. A resposta é sim. A resposta é sim. Tem um laudo aí que todo mundo já viu. Os senhores estão com o laudo. A segunda pergunta.
O acusado é o autor deste fato? O acusado é o autor deste fato pelo depoimento de quem estava com ele no dia do fato, que é a Samara, que é a Emine, que é o pastor Jean que foi procurar o corpo depois, que é o Anderson, que é irmão da vítima. Ele é o autor do fato. Ele é o autor do fato. O João Carlos matou o Emerson. Chegou aquele, não fui eu. Não fui eu estava assistindo o Record. O processo todo é numa outra direção. O autor do fato foi ele. O que eu estou falando aos senhores é aquilo que está nos autos. Se os senhores pegarem, verificarem, não vai chegar a um outro caminho. Hoje ele nega. Hoje ele nega. Daqui a pouco o doutor vai dizer, olha, não tem prova, não sei. Os senhores não são crianças, os senhores são pessoas já experientes. Quem diz que ele é o autor do fato são pessoas que estavam com ele, aliás, que estavam com ele não só nesse crime, estavam com ele nesse outro crime lá da van, pela qual ele já é condenado. Pelo qual ele já é condenado. São essas pessoas que dizem que foi ele. Então, o acusado é o autor do crime? Sim. É sim. Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim. Doutor, eu tenho dúvida. É só pegar o processo aqui e olhar. Vai lá nas folhas 14. Depois, vai lá nas folhas 49. Depois, vai lá. É um processo que é todo ele só provas. Vai lá no depoimento dele próprio, que ele diz que no dia estava fumando maconha, lá com a Emily e coisa. Vai lá no depoimento do Anderson, que é o irmão dele. Lá no depoimento do pastor Michel. Lá no depoimento do pastor Breno. Está aqui a Stephanie. Folhas. Ah, doutor, será que a vítima estava mesmo dormindo? Está aqui, folhas 31. Stephanie. Que Emerson Daniel Lobo, após falar com a pessoa, entrou novamente na casa e começou a se arrumar. Quem foi chamar o Emerson? A Emily. O Emerson estava lá com a Stephanie. Está aqui, folhas 31. Ela ainda diz bem assim, eu ainda falei para ele não sair. Eu ainda falei para ele não sair. Dizem que quem comandava, eu não vou afirmar com todas as letras, porque só diz en passant aí, mas quem comandava naquela região o tráfico era o acusado. Uma das versões é que a vítima devia para ele. Uma das versões também é que a vítima devia para ele. Excelência, essa informação não tem nos autos. Eu acho que Vossa Excelência não está autorizada a trazer essa informação. Então, eu não vou nem lhe responder, daqui a pouco eu estou terminando, Excelência. Aí o senhor pega os autos e fala o que o senhor quiser de forma contrária. O nosso grupo são os autos, Excelência. O que está fora dos autos não pode ser ventilado. Então, a esta pergunta, o acusado é o autor do fato? Pelos autos, não tem dúvida. Não tem dúvida. Ah, tem dúvida. Não existe dúvida. Desde o dia 17, agora a Emily também falou, olha, eu encontrei com ele no bairro do Barreiro, eu não vou entrar nesta porque ele já disse que se tu me acusares, eu vou matar tu e a tua família. O depoimento da Emily está lá. Se tu falares alguma coisa para a polícia,
eu vou te matar. Isso ele encontrou ela lá na ponte do Barreiro. Eu vou te matar. Não vem nunca aqui. A próxima pergunta, ou próximo quesito. O jurado absolve o réu? Aí é com os senhores. O cidadão matou outro a sangue frio. O cidadão foi preso cometendo um roubo na Augusto Montenegro e está por isto condenado. O jurado absolve o réu? Se quiser, não, doutor, eu quero, como o doutor Alinda, agora o doutor chamou, colocou ele lá junto, tal, não sei das quantas, direito, tal. Se quiser, pode até levar para sua casa, dar de um leite quente e tal. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero porque pelos autos é extremamente violento. Pelos autos tem uma personalidade voltada para o crime. Agora, quem quiser pode levar. Senhores, essas são mais ou menos as perguntas. Dificilmente eu volto. Dificilmente eu volto. Promotor de justiça e promotor de justiça que já... Quer dizer, eu sou antigão fazendo júri. E júri, você tem 3 caminhos. Ou inquérito policial ou processo. Você ou pede a condenação, ou pede absolvição, ou pede diligências. Eu não conheço o acusado, não conheço a vítima. Não vou receber 1 centavo a mais se condenar, não vou receber 1 centavo a menos se absolver. Não é por aí. Não é por aí. Não é uma questão de ser bom ou mal, é questão de se fazer justiça. É esse sentimento de justiça que nos move. E é com este sentimento de justiça que se requer, nestes autos, a condenação do acusado pelo crime de homicídio. Ele matou, no dia 14 de março de 2017, uma pessoa. E é por isto que ele tem que pagar. Essa história de agora chegar com nhenhenhen aqui, ou então trazer A, B ou C e dizer, olha, estávamos todo mundo assistindo a Record, isto não cola. Isto não cola. Isto não cola. Eu não estava lá na hora do fato, quem estava era a Samara, quem estava era a Emily, quem correu na rua lá dia 14 de março de 2017 foi o pastor, aquele que veio aqui, e que encontrou a vítima lá jogada. São essas as personalidades deste fato. Quem está sofrendo e que não tem a mínima esperança no Estado, na Justiça, é a dona Benedita, uma empregada doméstica que teve 3 filhos e que um deles foi matado ou morto pelo acusado. É esta mulher que é a primeira a sofrer com este processo. Porque só sabe da dor quem perde um filho desta maneira. É esta a responsabilidade que eu tenho enquanto promotor de justiça e que os senhores têm enquanto jurados. Hoje nós temos um compromisso com a condenação do João Carlos pelo crime que ele praticou. E qual é o crime que ele praticou? Crime tipificado no artigo 121 do Código Penal brasileiro. Homicídio. Que teve como vítima o Emerson. O resto é história. O resto está em cada um dos senhores e está no processo. Se os senhores se aterem a este processo, não tem outro caminho. Eu gostaria de estar falando de forma diferente para cada um dos senhores. Mas se assim eu fizesse, eu estaria sendo bom. Eu não estaria sendo justo. É por isto
que hoje fazer justiça é condenar este cidadão pelo crime de homicídio. Muito obrigado. Após a manifestação do Ministério Público, eu vou suspender a sessão por 30 minutos. Em seguida, retornaremos com a manifestação da Defensoria Pública, ressaltando aos seus jurados o dever da incomunicabilidade.